Vamos lá, então, pessoal, passando para explicar para vocês um pouco de como está a minha distribuição da carteira, passando para também recapitular o porquê que a minha carteira está distribuída dessa forma, tá? Para quem não me conhece, o Leonardo Pastore, investe na Bolsa de Valores há mais de 2 anos, todos os meses mantendo a constância e o foco 100% em dividendo, tá? Então, vou comentar um pouquinho sobre o histórico da minha carteira. Então, desde quando eu comecei, eu vim modificando ela até o panorama que ela está atualmente. Então, minha carteira, ela começou antes com mais focos em fundos imobiliários, que na minha cabeça fazia mais sentido, né? Se eu tenho um foco em dividendo e ter um ativo que paga dividendo todos os meses, eu precisaria focar nele para ter uma renda passiva mensal garantida, tá? Então, minha carteira antes, ela era mais ou menos 70% fundo imobiliário, 30% ação, tá? E a gente completava ali. Dentro da parte de diversificação, eu não coloco renda fixa nesse bolo, tá? Eu controlo toda a parte de renda fixa separada junto com, por exemplo, minha reserva de emergência. Porém, se a gente fosse considerar com a renda fixa, né, que eu introduzi na carteira no finalzinho do ano passado, a gente teria em torno de, por exemplo, 60% em fundos imobiliários, 30% em ações, né, e o resto em renda fixa. Trazendo para a realidade de hoje, o que eu fui mudando? Antes eu tinha diversos ativos que eu tinha uma, duas cotas, né, então eu tinha, por exemplo, 50 ativos na carteira, entre fundos imobiliários e ações, que eu tinha poucas quantidades, tá? E eu fui enxugando esses ativos, né, me desfazendo das posições de má escolha, né, que eu fiz durante todo esse processo. Então, ver uma ação que eu queria comprar na época fazia sentido, mas eu não analisei ela a fundo. Então, eu fui desfazendo essas posições, enxugando a minha carteira, para que de fato só ficassem as ações que eu queria em carteira também. Durante toda essa transição, a gente teve uma mudança muito grande na minha carteira, porque eu saí de uma carteira mais focada em fundos imobiliários para uma carteira hoje que a gente está invertendo as posições. Então, antes eu tinha 70% fundo, 30% ação, hoje eu tenho quase 70% ação e 30% fundo. Por que eu fiz essa mudança? Eu li um livro chamado O Rei dos Dividendos, Luiz Barsi, e eu entendi o porquê que ele, mesmo tendo foco em dividendo, ele focava em ações e não em fundo imobiliário. E para mim faz todo sentido. O que acontece? As ações, elas têm mais potencial de valorização e também uma ação normalmente, né, por ser uma empresa, ela tem mais potencial de crescimento e aumentar os seus pagamentos, né, para os seus acionistas. Então, por exemplo, qual é a chance de uma empresa multiplicar 3, 4 vezes o seu tamanho no ano, né? Mas a gente acha que seja impossível, é possível sim, se acontecer uma expansão, uma criação de uma fábrica, uma construção, né, uma venda típica, com certeza isso é possível. Já nos fundos imobiliários é muito difícil o fundo conseguir dobrar, triplicar o seu dividendo, né, durante um ano. Não é impossível, mas é mais difícil, é mais improvável do que as ações, tá? Então esse é um dos pontos. Depois, uma outra parte que faz muito sentido para mim é depois que você começa a organizar a periodicidade de dividendos das ações, tá? Então você faz mais sentido porque normalmente todos os meses você vai ter uma ação pagando dividendo para você se você organizar ela com o mapa do dividendo. Então hoje minha carteira está localizada, né? Tá toda focada na parte de ações que pagam os dividendos, tá? Então hoje eu tenho a posição mais expressiva da minha carteira é Vale 3, uma empresa que paga dividendos semestralmente, muito interessante. Eu tenho posição em Klabin, posição em Copel, posição em NBR que eu desfiz, mas eu ainda vou receber os proventos, né? E algumas outras empresas. Então hoje o panorama geral da minha carteira são ações e fundos imobiliários, ações focadas em dividendos, fundo imobiliário também, né, focado em dividendos. E dentro do meu portfólio hoje eu se encontro na posição de 70-30, 70% ações, 30% fundos imobiliários, beleza? Então, se você quiser saber de mais um ativo, quiser saber um pouco mais da lógica por trás da carteira, deixa nos comentários e comenta aqui qual que é a divisão que está a sua carteira hoje, beleza?